Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão sobre espiritualidade na visão espírita. Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos propõe uma reflexão sobre a verdadeira propriedade. E muitas vezes nós lemos essa mensagem e retemos aquilo que salta aos olhos, né? Por exemplo, nós não levamos desse mundo senão aquilo que nós somos. Coisas que já viraram até um pouco lugar comum no nosso dia a dia, né? Nós ouvimos isso com muita frequência. Pascal chama, assim, a nossa atenção para essa oposição entre riqueza física e riqueza material e riqueza espiritual. Mas a reflexão, e é exatamente por isso que nós paramos esses minutos para refletirmos juntos. A reflexão que ele nos propõe é um pouco mais larga do que isso, né? Há elementos dentro dessa mensagem que valem a pena serem considerados com bastante atenção. Então, a primeira camada de análise que nós podemos fazer é realmente essa, né? Mas notemos que, em nos propondo isso, Pascal já nos chama a atenção para uma coisa muito contraditória na nossa vida. A nossa vida na Terra, ela parece longa, né? Até que você chegue lá para os 30, 40 e você começa a ver que ela não é tão longa assim. Então ela é pequenininha comparada a, por exemplo, todo o quadro da eternidade. Ela é muito pequenininha, ao ponto que alguns sábios vão dizer, a vida na Terra é um segundo na eternidade. Se ela é um segundo na eternidade, por que é que nós passamos tanto tempo investindo naquilo que vai acabar? Então, notem a contradição. Pascal nos diz que a riqueza espiritual é aquilo que conta. E nós investimos, na verdade, muito pouco nessa riqueza espiritual, porque nós passamos muito tempo trabalhando e investindo e quebrando a cabeça e sofrendo por aquilo que vai durar muito pouco. E nós fazemos muito pouco por aquilo que vai durar muito, que é a nossa vida eterna. Então é uma contradição da nossa vida, porque é um pouco evidente hoje, com todas as provas que a doutrina espírita nos dá, mais as provas científicas que começam a se acumular sobre a imortalidade da alma, acaba sendo um pouco contraditório que nós passemos tanto tempo, né, acumulando riqueza material, que no final nós vamos ter que deixar, e nós investamos tão pouco naquilo que vai conosco. E Pascal nos pede para refletir, por exemplo, ele diz, olha, imagina que você vai para um país distante. Você vai visitar uma outra terra, uma outra língua, uma outra moeda. Bom, você tem que se informar sobre esse país. E mais, você precisa levar as moedas que são usadas nesse país. Esse país de que ele fala é a nossa pátria espiritual. Inevitavelmente nós vamos para lá. Só há duas possibilidades, né? Ou você acredita que tudo acaba, e tudo bem, você vai viver e assumir as consequências. Ou, como eu já disse, agora de pouco, você vai entender, né, com todas as provas que nós já temos, que a vida continua e é preciso se preparar para essa vida que continua. E a moeda, nos diz ele, que é usada na pátria espiritual, são as virtudes e o conhecimento. Note bem, não é parecer ter virtudes, é ter virtudes. Não é parecer ter conhecimento, é realmente ter conhecimento incorporado. E conhecimento incorporado se chama sabedoria. Porque você pode ter conhecimentos técnicos, mas quando você não liga o conhecimento técnico que você tem com a vida, você só tem conhecimento técnico, mas você não tem sabedoria. Então, o sábio é aquele que pega o conhecimento e é capaz de transportá-lo para outras áreas, outras dimensões da sua vida. Então, nós vemos que há pessoas que são excelentes psicólogos, mas que não sabem educar os filhos. Então, há alguma coisa errada, né? O médico que fuma, o espírita que não cultiva virtudes, ou que não lê. Então, essas contradições mostram que, na verdade,
nós não incorporamos o conhecimento, nós não entendemos ele em profundidade. Então, o que Pascal nos diz, né, nessa mensagem é: reflitam bem, porque aqui não é o seu título de príncipe ou de grande empresário ou de banqueiro, ou seja lá do que for, de professor universitário, de médico, que compra o lugar. São as suas virtudes morais. Essa é a moeda que vale aqui. Então, isso é muito sério, porque nós passamos pouquíssimo tempo investindo na aquisição da riqueza que vai realmente fazer a diferença na nossa vida futura. Imaginem, nós espíritas conhecemos, né, as noções de umbral, por exemplo, espíritos que passam longos períodos em condições de regiões umbralinas. Isso é muito doloroso, porque o que vai determinar, né, a aquisição de virtudes, ela vai determinar o nosso peso específico, a nossa densidade. E mais nós adquirimos virtudes, mais leve nós ficamos. Então, nós vamos nos situar no plano espiritual, no local que nós podemos comprar com as nossas virtudes. É lei da física. Então, não há aparência de virtude, não há aparência de conhecimento. É necessário realmente possuí-los, incorporá-los. Então, isso muda o nosso projeto de vida, né? Isso faz com que nós tenhamos que refletir sobre como nós vivemos. E note que você poderia dizer, mas talvez a vida seja mais fácil para uns do que para outros. Não, isso é falso. Porque Deus, na verdade, e se nós lembrarmos aí, né, da parábola dos talentos, que ele dá para 3 servidores, né, quantidades de dinheiro diferente, nós vamos ver que aí nós estamos falando de talentos, de qualidades, de recursos espirituais. Mas há um talento que é comum a todos. Há um talento que todos nós temos, que se chama tempo. E, na verdade, o que Deus vai analisar é como nós utilizamos esse talento essencial. Essa riqueza é dada a todos. É como se Deus, no momento que nós vamos reencarnar, ele dissesse, olha, eu te dou esse período de vida, né? Eu te dou esse tempo. Então, use-o de maneira a que você faça dele, né, um meio de riqueza. E aí você poderia dizer, sim, mas o tempo de um rico não é igual ao tempo de um pobre. Na verdade, é o mesmo tempo. A questão é o que você faz com essa riqueza de base. Note que nós temos, naquele mesmo segundo, você coloca todas as pessoas do planeta juntas, você suponha que você seja Deus e você pudesse olhar de cima para todas essas pessoas. E você se faria uma pergunta, como elas estão usando o tempo, esse segundo que eu dei? Porque para cada pessoa o ponteiro vira e acabou, esse segundo passou. Então nós teríamos nesse momento as pessoas agindo de maneiras muito diferentes. Por exemplo, todos nós pensamos. Se Deus batesse uma foto naquele exato segundo da natureza do seu pensamento, como ele seria? Positivo, colorido, ou seria uma coisa negativa e pesada? Nós decidimos o que fazemos com o nosso pensamento. E note a importância do pensamento, ele molda a nossa vida. É uma riqueza que todos nós temos e não nos damos conta. Então, mas é uma riqueza de base, porque acumular com ela virtudes, né, é sinônimo, né, é sinal de inteligência. Então, todos nós temos essa riqueza de base. Se Deus batesse uma foto naquele momento, ela veria o que nos seus sentimentos? Coisas positivas, nobres, né? Você estaria vibrando a partir, né, da sua alma, do seu coração, generosidade ou rancor, orgulho e egoísmo. Nós temos
O mesmo tempo, todos nós, nesse exato segundo, você está aqui comigo, ouvindo e refletindo sobre a vida e sobre a espiritualidade, e na sala ao lado alguém pode estar assistindo uma coisa que não tem a menor importância e que não acrescenta absolutamente nada na sua vida. Então, se nós pararmos, né, para pensar, essa mensagem de Pascal é extremamente interessante, porque ele nos convida, primeiro, a olhar essas riquezas de base da nossa vida, como o tempo, como as pessoas. As pessoas são outra riqueza de base da nossa vida. Como é que você aproveita o fato de estar com as pessoas? Você usa essa possibilidade para transformar a sua vida e a vida delas numa coisa boa e leve? Ou você está usando isso para atormentar a sua própria vida e a vida das pessoas? Por exemplo, nós decidimos em cada segundo a qualidade dos nossos sentimentos. Então você é rancoroso, orgulhoso, extremamente egoísta, primeiro você e depois você. Tudo isso vai determinando o volume das riquezas que nós acumulamos. E isto não tem enganação. Então você vai realmente acumular aquilo que foi capaz de acumular. Você vai ter aquilo que realmente produziu, você vai colher aquilo que realmente plantou. Não há meias virtudes. Nós precisamos investir na aquisição de virtudes, porque é essa moeda que conta. E à medida que isso vai sendo feito, nós vamos conquistando uma posição no plano espiritual, que muitas vezes, diz Pascal, é muito interessante, porque há príncipes que chegam aqui e vão ocupar posições que são menores do que as dos seus empregados na Terra. Então note que não é porque o sujeito era empregado e no mundo espiritual ele vai ser elevado a uma... Não, o sujeito era empregado, mas investiu tempo, né? Ele e o príncipe tinham o mesmo tempo. Se o príncipe, sendo príncipe, investisse no desenvolvimento das qualidades morais, ele estaria numa condição privilegiada também no plano espiritual. Então, notem, não importa onde nós estamos. Isso é bonito. Não importa qual é a nossa posição social, não importam os nossos títulos, importa o que nós fazemos do tempo, importa como nós utilizamos o nosso pensamento, importa como nós utilizamos o nosso sentimento, e importa como nós disciplinamos as nossas emoções, porque as emoções não são necessariamente a mesma coisa que sentimento. A emoção é aquilo que brota na gente de maneira quase automática. Então, muitos de nós não trabalhamos essas emoções ao longo da vida. Continuamos sendo rancorosos, por exemplo. Alguém nos fala alguma coisa, nós não gostamos, nós guardamos mágoas para a vida toda. Há pessoas que se isolaram no mundo dos outros, que não têm amigos, porque são donos da verdade, porque são rancorosos. Então, note, você está fazendo o que com o seu tempo? A vida é uma oportunidade permanente de semeaduras, de ir lançando sementes boas. Então, uma boa palavra. A palavra é um recurso desses que Pascal nos diz, é um recurso de base para todos nós. Pensamento, palavra, sentimento, são todas riquezas que nós temos, né? O tempo, as pessoas, a saúde, que a maioria de nós temos uma saúde razoável e podemos utilizar a saúde para fazer o quê? Para tomar cervejada todo dia, né? Para se empanturrar e até ficarmos doentes. A saúde é dada, né? Nós temos, por exemplo, todos nós temos essa possibilidade. Como é que nós usamos isso? É esse o segredo
Nós acumulamos riquezas que vão conosco na medida em que usamos essa riqueza de base que Deus nos deu a todos. E isso é muito precioso, né? Então, reflitamos. Nós queríamos propor essa reflexão hoje com vocês. Eu acredito que, se você chegou até aqui, você é uma dessas poucas pessoas que é capaz de investir em si mesmo, de tirar um tempo do seu dia para cultivar a si mesmo, para refletir. E note que nós propusemos aqui algumas reflexões, mas daria para ir muito longe ainda, porque é muito, muito rico tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas você, por exemplo, vai ficar com essas reflexões e isso vai te levar a outras. Você vai chegar na sua casa, no seu trabalho, você vai começar a pensar no que é que você está fazendo com o seu tempo. Aquela série bobinha da televisão talvez não valha tanto a pena. Você vai pegar um livro ou vai assistir um documentário. Você vai pensar em se enriquecer com conhecimentos, com virtudes, e isso vai transformando a sua vida. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso, porque é crescimento. E cada minuto, cada segundo do nosso dia conta. Se você não pudesse fazer nada, só pensar, escolha pensar positivo, escolha emitir coisas positivas, vibrar positivo. É esse o segredo, porque se nós fizermos isso em permanência, nós estamos acumulando riquezas que vão eternamente conosco. E estaremos sendo inteligentes porque você está investindo naquilo que realmente permanece. Então, era isto, meus amigos. Eu espero que tenha sido útil. Se gostaram, partilhem e será sempre um prazer nos reencontrarmos para novas reflexões. Um grande abraço e muita paz a todos nós.